Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 24 de março de 2018. No último vídeo que eu conversei com vocês, eu falei a respeito da necessidade do cuidador se cuidar, né? Então hoje eu queria abordar esse assunto. Hoje mesmo eu estive num laboratório para fazer uns exames de rotina que eu preciso fazer e tal. O que a gente vê muito aí, ouve muito falar também, é da estatística do cuidador e primeiro do que quem está sendo cuidado, né? Porque o que acontece? A gente se preocupa tanto com quem a gente está cuidando que a gente se esquece da gente. Vocês não podem se esquecer de vocês. Tanto de fazer os seus exames rotineiros, como de preservar principalmente sua cabeça. Porque por ser uma situação estressante, a primeira que sente é a cabeça da gente. Depois, as demais doenças são devido a isso. A cabeça não está boa e atrai um monte de coisa ruim, né? Então, vamos lá. A questão da depressão, né? Como a gente está vivendo uma situação nova, uma situação que a gente não sabe como lidar, uma situação que envolve um monte de fatores externos, né? Que muitas vezes não tem quem ajuda. Muitas vezes você tem que mudar a sua vida inteira para fazer isso. Você tem que mudar de profissão, você tem que mudar de trabalho, você tem que enfrentar a dificuldade financeira, porque ela vem porque você não vai conseguir executar um trabalho paralelo, é muito difícil. Conseguir consegue, né? Que nem no meu caso, eu sou condutor escolar, eu acabo dividindo a função de condutor escolar com a minha mulher. E para não ter que pagar uma cuidadora, a gente paga uma monitora para ficar na van. Assim, o cuidador da minha mãe e o cuidador do meu pai sou eu ou minha mulher, aquele que não está guiando no momento. Mas isso leva a sua vida financeira também para baixo, porque eu não precisaria ter uma monitora, por exemplo, né? Só que sai muito mais barato pagar uma monitora para van do que uma cuidadora de idoso. Então, com isso, a vida financeira vai sendo corroída. Eu não posso ter dois empregos. Minha mulher tem um emprego e eu ter outro. Ou mesmo eu ter dois empregos. Trabalhar no período da manhã em um lugar, no período da tarde em outro e fazer duas rendas. Não tenho como. É impossível. Se eu não tiver quem ajude. Então, tudo isso vai deprimir a gente. Aí vem a guerra da família, de quem não está cuidando, achar que você está roubando, achar que você não está fazendo direito, dá palpite, mas ajudar não ajuda. Vem um monte de coisas. Bom, para encurtar a história, eu tive depressão há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu mesmo acabei percebendo que eu estava muito ruim, porque eu arrumava briga com todo mundo. Eu no trânsito eu arrumava briga. Na minha casa, sem sair de casa, eu arrumava briga. Eu arrumava briga com todo mundo. Eu tava na verdade, tentando achar um jeito de morrer, de acabar com o sofrimento, para não ter que enfrentar. Eu não tinha coragem de acabar com a minha própria vida, mas eu estava me boicotando. Então no trânsito eu brigava, em casa eu brigava com o vizinho, brigava com um pessoal de um campo de futebol que tinha frente da minha casa que fazia muito barulho, eu brigava com todo mundo, enfrentava todo mundo. E um dia eu passei uma situação bem... que hoje eu acho complicada, na hora eu não fiquei com medo nenhum. Eu discuti com um cara no trânsito, que me deu uma fechada, e eu dirijo uma van. Eu discuti com um cara no trânsito, e ele me fechou o carro de vez, parou o carro dele na frente do meu e desceu. E eu desci também. E ele veio com um facão pra cima de mim. Só que eu estava tão deprimido, eu não senti medo nenhum do facão. Ele pôs o facão no meu pescoço querendo que eu corresse, que eu fugisse. Falei pra ele, faz, o que você vai fazer? Você vai matar? Manda bala, faz. Falei desse jeito pra ele. Olha, você não é o homem, você não é o bonzão, você não pegou um facão? Ele tava com o facão aqui assim, ó, encostado. Falei, então agora faz, você não ia fazer? O cara me viu tão louco, tão alucinado, que não teve coragem de fazer. Porque a reação que ele esperava é, vou pegar um facão e esse doido vai sair correndo. Só que eu estava tão querendo acabar comigo mesmo, acabar com a situação que eu estava vivendo, que para mim, naquela altura da depressão, era um favor que ele estaria me fazendo. Só que, óbvio, eu estava completamente errado. A gente não pode fazer isso, não deve fazer isso. Inclusive, discutir no trânsito, não deve discutir no trânsito, não vale a vida de ninguém.
Mas no momento da depressão eu não pensei nisso, né? Aí conversei com a minha mulher, aceitei ir num psiquiatra, fui, ele diagnosticou a depressão, receitou remédios, só que os remédios que ele me deu eu não poderia tomar. Se eu tomasse eu não poderia dirigir. Eu sou condutor escolar, vivo disso. Então eu não podia tomar. E não tomei. O que eu fiz? Terapia em casa, terapia ocupacional eu fiz. Eu mesmo criei coisas que eu tivesse algum interesse para me entreter. Então eu gosto muito de informática. Minha habilidade é montagem, manutenção, instalação. Mas eu não tinha... Eu tinha algum conhecimento em programação, mas bem pequeno, bem raso. Então o que eu fiz foi me afundar na internet e aprender a programar. Aprender a fazer programação. E aprendi. Desenvolvi um software, depois desenvolvi outro, aplicativo, como se fala hoje, né? Na minha época era software. Desenvolvi um aplicativo, depois desenvolvi outro, desenvolvi um terceiro, e assim ocupei minha cabeça. E aí aquelas horas de programação, de fazer a cabeça raciocinar e tal, me tiravam do mundo do Alzheimer. Né? Eu cuidava da minha mãe, fazia o que tinha que fazer, mas tinha aquela hora de... Eu não sei o que vai pôr você nessa situação de encontrar uma coisa que te liberta. Para mim, a programação me libertava naquele momento. Após feitos os 3 programas, os 3 aplicativos, eu não tinha mais o que fazer. Aí eu inventei de começar a olhar sites de grupos do Facebook de vendas, vender qualquer coisa, de cadeira, aparelho de barbear, não sei o quê, usados, e a pessoa vendia, e eu comecei a me interessar por isso, fiquei olhando, fiquei curioso, de repente comecei a comprar algumas coisas, revender algumas coisas, fiz um lucro, e aí também eu passava o dia inteiro fazendo isso, e isso ocupou minha mente. Também chegou uma hora que isso não era mais o suficiente para mim, cansou. Aí eu resolvi começar a fazer os vídeos. Começar a fazer os vídeos para vocês, explicar o que eu passo, o que eu sinto, como foi as minhas experiências. E isso também me liberta. Isso também me tira de pensamentos ruins. Eu ajudando vocês, na verdade é egoísmo meu. Eu ajudo vocês, mas eu me ajudo. E eu percebi, né, porque eu sou um cara muito de analisar as coisas, tanto me autoanalisar como analisar o que está em volta. Eu percebi que isso é comum, né? Tá cheio de gente que criou grupo de Alzheimer, tem pessoas que escreveram livros, tem pessoas que, assim como eu, fazem vídeos. É comum, é uma forma da gente compartilhar a dor que também faz bem pra gente. Então a gente, ao mesmo tempo que eu compartilho o que eu passei, compartilho as experiências que deram certo, compartilho as experiências frustradas, também eu vou me ajudando, né? Então procure encontrar o que te dá prazer de fazer. O que te liberta. Os vídeos que eu faço são de 10, 12 minutos. É pouco. Mas leva 2 horas editando, então me ocupa um pouco mais a cabeça para editar, para postar no YouTube. Procure encontrar o que te liberta a fazer. Me liberta criar um novo grupo de Alzheimer. Crie. E não se preocupe se tem 1 membro, 2 membros, 3 membros. Meu canal do YouTube tem 37 membros hoje. É pouco. Mas está lá. Eu estou ajudando 37 pessoas. Se elas estão lá, se elas se inscreveram, é porque algum vídeo dos 21, 22 com esse que eu já gravei, funcionou para elas. Então, se isso te libertar, faça isso. Escreva um livro de memórias, entre num curso de dança, se for possível, se tiver tempo para isso, mas tente achar alguma coisa que te dê prazer. Já que muitas coisas a gente fica limitado mesmo. Não adianta você sonhar com férias. Você não vai ter. Você não vai ter férias. Então não adianta você sonhar com viagens, com isso, com aquilo, que você não vai ter. E a gente que cuida e que ama, é muito comum. Aconteceu para mim e vai acontecer para muitos de vocês. E viajar, eu fui viajar em dezembro. Eu pedi pro meu irmão, falei, fica com a mãe que eu vou passar 10 dias fora. Então meu irmão caçula, que é o único que ajuda, o Ricardo, veio ficar com a minha mãe. Eu consegui ficar 2 dias fora. No terceiro dia eu já estava de volta.
Eu não consegui desligar. Eu não conseguia, porque esquecer como é que estava aqui. Eu não conseguia curtir. Infelizmente não consegui. Minha cabeça estava aqui. E certamente acontece para muitos de vocês também, porque por mais que meu irmão cuide, por mais que meu irmão tenha carinho, não sei o que, ele não está no dia a dia. Então os macetes que eu conheço, a forma que eu conheço, ele não conhece. Então se torna mais difícil para ele. E eu também sabia que, coitado, ele também precisava fazer as coisas dele. E o que aconteceu? A mulher dele ficou no apartamento deles, ele veio aqui pra chácara, ficou com a minha mãe, e eu tava separando os dois também, porque são cidades diferentes, então eles estavam separados. Então tudo isso contou para que eu retornasse. Então pensem nisso, tentem descobrir o que dá prazer a vocês, o que pode ocupar a mente de vocês. Nem que seja para aprender um idioma em casa, via internet, seja o que for. Alguma coisa que você gosta e que te movimente a cabeça. Te tire só do assunto Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer. Te tire da rotina, né? Tá bom? Acho que principalmente é isso aí. Depois é as outras coisas, né? Manter a... Mas aí serve para qualquer um, para qualquer pessoa, né? Entrar num médico, verificar quais são os exames que ele pede, seguir, fazer. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer anualmente, independente de ser cuidador ou não. É uma coisa que todos nós devemos fazer, ter essa prática de anualmente fazer um check-up. E pense nisso, se você cair, a pessoa que você ama, que você está cuidando, não vai ter provavelmente alguém para cuidar. Então tá aí mais um motivo para você se cuidar. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.